Foi o Flecha, um bimodal, que me deu a dica de uma coisa importante do Freud. Freud faz uma análise histórica e diz que até a chegada da ideia do inconsciente, nós tivemos 3 feridas narcísicas. Nós tivemos que reduzir a onipotência humana. Pitágoras e depois Copérnico, toda aquela galera começam a falar da ideia de que a Terra não era o centro do universo. E aí a gente deixou de ser a matriz para passar a ser a filial, mais uma das filiais do universo. E quanto mais a gente foi vendo galáxias e galáxias, e a gente vê que existem bilhões de galáxias, não é nem bilhões de planetas, nós somos a periferia da periferia, e isso precisa cair a ficha da nossa onipotência. Aí a segunda ferida narcísica vem com Darwin, quando ele diz que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, nós não viemos de Adão e Eva, não tem essa ideia, né, do criacionismo. Ela vem, nós somos uma espécie como outra qualquer que vem caminhando dentro de um processo de aprimoramento. Eu não gosto do termo evolução, porque dá a impressão que a gente vai melhorando. Aprimorar é se adaptar ao ambiente, né? Nós fomos nos adaptando. E aí depois vem o próprio Freud, quando ele fala que nós não controlamos totalmente a nossa mente. A nossa mente tem aspectos que nós precisamos aprender a lidar com eles e a gente não controla totalmente a nossa mente. Beleza, pegando essa ideia do Freud e melhorando e aperfeiçoando, que é o que a gente tem que fazer com os grandes autores, a gente pode dizer que McLuhan introduz a 4ª ferida narcísica, quando ele diz que o ser humano muda as tecnologias, mas essas tecnologias também mudam o ser humano. E a partir daí, nós não podemos fazer tudo. Quando a gente inventa a faca, inventa o revólver, inventa o avião, inventa o carro, ao mesmo tempo que a gente melhora, a gente se submete a essas tecnologias. É uma relação de ida e vinda. Então a gente não faz com as tecnologias tudo que a gente quer. Elas também estabelecem, né? Você vê hoje os jovens com celulares, tudo que vai mudando, nós vamos nos adaptando àquelas tecnologias. Então a gente não tem essa liberdade. Mais ainda, essa ferida narcísica, e aprofundando o McLuhan, a gente ainda vai falar que a mídia define muito mais coisas, porque a mídia permite que a gente possa modificar os macromodelos de sobrevivência. Então a gente também a gente não define assim, olha, agora nós vamos fazer tal modelo, a gente precisa dessas mídias para que esses modelos sejam possíveis. Até eu falei semana passada, o McLuhan fez 111 anos, né? Se tivesse vivo estaria fazendo 111 anos, e eu entrei no Wikipedia, né? Porque eu vi lá que estava escrito educador, mudei para filósofo, e hoje eu entrei para ver a data do aniversário dele, para citar no artigo, né? Nascimento, 1910, se não me engano, 1980, quando ele falece, já está como filósofo, já não é mais educador. Isso eu fiz em homenagem a ele semana passada e agora aparece como filósofo. Ainda bem, né? Merecidamente ele é um filósofo. Tá, esse papo todo para quê, né? Para falar uma coisa muito importante. Uma revisão muito importante. Quando a gente vê o século passado, que a gente fala que existia o comunismo versus o capitalismo, a União Soviética versus os Estados Unidos, na verdade, a gente vai ter que fazer uma reanálise de tudo isso a partir, né, da ferida narcísica que o McLuhan introduz. Mudou a maneira de pensar a história humana, profundamente, disruptivamente. O que nós temos
Se olhar o passado e se a gente for olhar para o futuro, o que nós temos são cooperativismos. A espécie humana pratica cooperativismos. Você pode dizer que na União Soviética nós tivemos um cooperativismo de baixa descentralização e que nós tivemos, né, no livre mercado, quando se criou o livre mercado nos Estados Unidos, em termos de inovação, um cooperativismo de maior descentralização. Então o que a gente teve, mas tudo isso foi dentro de um cooperativismo sonoro. Preste atenção, galera. Cooperativismo sonoro. Até a chegada do digital, tudo que nós fizemos foi dentro dos limites do cooperativismo sonoro. Antes, quando a gente tinha só o cooperativismo oral, antes da disseminação da escrita, que foi se dando e só se massificou a partir, né, da prensa, nós tivemos um cooperativismo muito mais centralizado, que era o absolutismo, e depois, com a prensa, a gente começou a praticar um cooperativismo oral escrito, em que a gente passa do absolutismo, que a gente poderia chamar de republicano. E aí, a partir daí, você aumentou a descentralização, aumentou a descentralização. Com a descentralização, você aumenta a inovação, e com a inovação, você permite que se aumente a população. E quando aumenta a população, aquele cooperativismo que teve a capacidade inovadora de aumentar a população e manter essa população viva, ele começa a entrar em crise e aí começa a ficar obsoleto, que é o que aconteceu até o século passado, quando a gente teve o cooperativismo sonoro esbarrando nos seus limites. Então a gente não estava vivendo a crise do sistema capitalista, a centralização, grandes empresas. O que a gente estava vivendo é a crise do cooperativismo sonoro. E aí a gente introduz com o digital o cooperativismo algorítmico. Pela primeira vez a gente começa a ter a possibilidade de imitar o modelo das formigas, que usando algoritmos permite uma descentralização inédita, nunca experimentada pelo ser humano. E a partir daí a gente consegue, com este novo cooperativismo, resolver problemas que a gente não consegue resolver com o cooperativismo sonoro. Todo mundo vai aderir? Não. Aí a gente então percebe que existem 3 zonas. A zona de abandono é quem quer insistir no que é obsoleto, a zona neutra que o cara pega uma parte e as zonas de atração em que as pessoas vão inovando dentro desse novo cooperativismo. Essa é a ideia. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena aí.
Um abraço. Tchau, tchau.